Muito bem, Fiel, separa aqui um corte com as últimas notícias do Corinthians. Coringão que vai entrar em campo contra o time das Viúvas do Pelé nessa quarta-feira, 9h30 da noite, lá na Vila Belmiro. Então fica comigo até o final do vídeo, assim você fica por dentro das últimas notícias do Corinthians. Mas antes, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e também o seu palpite para esse jogo do Brasileirão, Corinthians versus Viúvas do Pelé. Porque agora o assunto é Corinthians. Opa, assunto bom? O Corinthians se prepara para o clássico contra o Santos. E as novidades do Timão com o nosso Lucas Herrero. Fala, Herrero, conta tudo. Gostoso, assunto bom, segunda-feira, Corinthians. É isso, Rê. Dia de treino aberto no Corinthians. Muito boa tarde a você e a todo mundo que acompanha o jogo aberto. Quando a semana começa assim, não tem como ser ruim, né? Corinthians se preparando pro confronto diante do Santos. Quarta-feira tem clássico alvinegro na Vila Belmiro e todos os olhos estão voltados para quem? Não é para mim não, é para aqueles caras que estão ali atrás, ó. Rodrigo Garro, principalmente, ele que não joga há um mês. O Anderson Gomes vai dar um zoom no trabalho do Corinthians. Um aquecimento ainda com bola, né? E o Garro está recuperado de uma lesão na panturrilha, aliás, ficou fora de mais da metade dos jogos do Corinthians nesse ano. O Timão fez 59 partidas, ele só atuou em 26. Tem 2 gols e mais 5 assistências. Além do Garro, o André Ramalho, o Charles e o Carrilho, os outros 3, também estão em transição, eles estavam lesionados. Desses 4 que eu citei, só o André Ramalho, que deve aparecer no gramado um pouquinho mais tarde, não está com a gente nesse momento. Corinthians que treina sem os convocados, né? O Hugo Souza, que está com a seleção brasileira, Félix Torres no Equador, o Romero com o Paraguai e o Memphis Depay, que nesse momento está em deslocamento, viu, Renata? Ele que jogou no final de semana pela seleção da Holanda, marcou 2 gols e deu 2 assistências, né? Nos 2 jogos da seleção holandesa ao longo dessa data FIFA. E além de já ser o maior goleador da história da seleção holandesa, agora também é o maior garçom. São 54 gols e 35 assistências para Memphis Depay com a seleção laranja. E ele é esperado para que nessa terça-feira faça o treinamento e, por que não, quarta-feira vá ao jogo contra o Santos, pelo menos esteja entre os relacionados. Memphis que postou um story nesse domingo, depois do jogo contra a seleção da Finlândia, fazendo tratamento na coxa direita, justamente a coxa que tirou o Memphis das últimas partidas do Corinthians, de partidas recentes do Timão. É esperar para ver o que o departamento médico vai declarar sobre o Memphis Depay para o jogo dessa quarta. Outra dúvida importante, na verdade essa é mais ou menos uma certeza, né? Porque o José Martínez, volante venezuelano, ele não apareceu, simplesmente não se representou no Corinthians desde a última quarta-feira, não foi convocado para a seleção venezuelana, que não tinha compromissos nessa data FIFA. O Corinthians espera o retorno do volante para entender quais são esses problemas pessoais dele, mas por enquanto o Martínez fora do clássico dessa quarta. Timão que tem apenas 2 derrotas nos últimos 9 jogos e tem esse confronto direto contra o Santos, viu? Se o Corinthians vencer, se afasta de vez do Z4, mas se perder, o Santos fica a 2 pontos do Timão. Corinthians é o 12º, Santos é o 16º. Tá certo, Rei? Então, semana de clássico alvinegro com treino aberto. Devolvo para você aí nos estúdios e esperamos, né, o jogo de quarta-feira, mais um jogo que vai pegar fogo, mais um clássico entre Corinthians e Peixe. Ótimo, muito obrigada, Lucas Herrero, pelas informações. Quarta-feira, Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Um desespero só esse clássico, hein, Rona? É, no lugar sagrado, né, onde o rei viveu ali, o rei fez grandes jogos. Agora é o seguinte, é jogo pro Corinthians ganhar, hein? Jogo pro Corinthians ganhar, para subir na tabela, dar uma tranquilidade. O Memphis deve estar voltando já, deve estar chegando já para concentração, essa coisa toda. Descer a serra, o Corinthians vai tremer. É, descer na serra ali, meu pai. Jogo difícil, mas eu acho que tem e o José Martínez já apareceu? Quem? Martínez. Não, acho que tá com problema na família aí e tal. Tá com a família, acho que é o filho dele tá com problema. Mas aí o Dorival já tem que colocar um jogador lá para, né, dar uma moral também para deixar o Martínez com a cabeça boa para cuidar da família. O que pesa contra a renovação é porque o Corinthians tem valores em aberto com o Memphis. São valores de premiações, luvas, e o Corinthians não quitou. E existe essa expectativa, existe um acordo encaminhado para que esses valores sejam pagos nos próximos dias, semanas, sejam diluídos, etc. Então o Corinthians tem total interesse em renovar com o Memphis por mais tempo, é um jogador muito importante. E nos bastidores, conversei com pessoas próximas ali no Corinthians da diretoria, ele é um jogador tratado como imprescindível. É um cara que ele faz parte do grupo e ele tem um bom entrosamento com o grupo. Ele tem um bom relacionamento. Foi até uma informação do André Hernan. Ele se enturma de um jeito muito interessante. Então o grupo gosta dele,
Ele gosta de estar no Corinthians, mas tem essa questão dos valores em aberto. A questão é, o Corinthians vai conseguir quitar, que são, eu não lembro ao certo, não vou errar o número, mas são valores altos. O Corinthians vai conseguir quitar até o tempo de renovar? E o Memphis não vai ficar balançando por conta de pagamentos não feitos? Essa é a questão, mas Memphis, eu acho que a torcida pega um pouco no pé e pelo que ele entrega, eu acho que ele entrega bastante. Eu acho que ele é uma peça fundamental nesse ataque. O Corinthians sente quando ele não joga. Vou te ajudar nesse debate. Temos uma tela falando a respeito de Memphis Depay. Vamos colocar na tela para o nosso fã de esporte? Data, trabalho e trabalho. Esse ó. data SPA. Olha só. Entre Corinthians e a seleção holandesa. 39 jogos no Corinthians, 8 na Holanda. 8 gols do Corinthians, 8 na Holanda. 10 assistências, 4 assistências na Holanda. 153 minutos para participar em um gol. É o quarto do elenco com esse nível. 47 minutos na Holanda. Finaliza, é o primeiro em finalizações, é o primeiro em chances criadas na seleção holandesa. Ele está em primeiro em todos os tópicos citados. Eu acho que esse é o mais importante, só, desculpa, Gustavo, te interromper, se a gente puder manter essa tela no ar rapidinho, acho que o mais importante disso, 39 jogos com o Corinthians, 8 gols pelo Corinthians. 8 jogos, 8 gols pela Holanda. É a mesma quantidade de gols nas duas equipes, Sim. com quase 5 vezes a mais de jogos no Corinthians, né? Então, assim, eu acho que isso talvez é que pegue mais, né? Esses 2 primeiros pontos aí. Mas, gente, olha a coluna olha os parênteses do Corinthians, os rankings dele no Corinthians. Essa questão de crítica em relação de torcedor do Corinthians em relação ao Memphis, eu acho que passa muito pelo que a gente vive hoje em dia. Vou falar como velho aqui, né? Essa geração jovem de Twitter. Cara, na boa, eu tenho muito cuidado em relação a falar sobre crítica de torcida a jogador ou pega no pé de tal jogador, quando a gente fala sobre, assim, de uma forma mais genérica, mais geral, assim, porque a gente se baseia pelo que a gente vê no Twitter. E Twitter é terra de ninguém, é um lugar muito tóxico, as pessoas, assim, não vejo as pessoas mais cabeça fria, né, elas não estão tanto no Twitter. E eu acho que o torcedor mais consciente, eu acho que o torcedor da Neoquímica Arena não é assim com o Memphis. Mas tem 2 pontos. 2 pontos sobre a gente, para entrar nesse duelo, antes da gente falar depois sobre posição e objetivo do Corinthians no campeonato. O Memphis, quando chega, ele é o cara que é determinante, ele é decisivo em número de gols, em participações. Ele trouxe um outro patamar de jogo pro Corinthians naquele momento, e aí veio com o Carrillo, encaixou o time com o Yuri, o Garro num bom momento, tudo funcionou. Mas a questão principal, eu acho, já levantando a bola para você, Mário, também comentar, depois o Felipe, a gente vai rodar essa bola sobre o Memphis, sobre o Corinthians, é que, no fim das contas, ele é o cara que tem o maior efetivo, certo? É o cara que tem a maior responsabilidade. O torcedor acredita e espera mais dele pelo que ele fez, pelo que ele tem feito na seleção e porque ele não tem feito no Corinthians esse ano. Não passa por isso também? Não acho que não tem feito, de verdade. Eu acho que ele tem faltado em alguns jogos importantes, principalmente em questão física. Ele, por exemplo, na Holanda, acho que o que mais pega ele tá fora nos jogos do Corinthians, daí é convocado para a Holanda e vai. E joga. Aí volta pro Corinthians, fica afastado por lesão ou por questão física, para recuperar a forma física. Eu acho que isso pega. Em relação à parte esportiva e à parte de desempenho, não tenho o que reclamar. Ele, quando joga, o Corinthians é outro time. É só a gente pensar que o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, perdeu o título do Paulista no começo do ano também. O Palmeiras perdeu pro Corinthians na final do Paulista também, assim, com os 3 em campo, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, os 3 jogando muita bola, e ao longo do ano o Corinthians não teve os 3 juntos. Não. O Palmeiras talvez tenha dado azar de, nos jogos principais contra o Corinthians, ter pegado o Corinthians com esses 3 jogadores. E o Depay jogou muita bola nesses jogos. Então, nos momentos que o Corinthians mais precisou do Memphis, ele apresentou futebol. Então, eu acho, de novo, que o torcedor de Twitter que reclama do Memphis, que faz essa chacota de que na Holanda ele joga, no Corinthians ele não joga, eu acho que talvez tenha sido injusto. E aí tem 2 questões para essa questão de renovação, sem querer me alongar muito e deixar meus colegas opinarem. A parte financeira é uma coisa, a parte esportiva é outra. Para querer renovar pela parte esportiva, joia. Para pensar na parte financeira, cara, eu acho muito problemático isso. Muito problemático. Caótico, né? Mari, rapidinho. Não, com certeza. Eu concordo muito com o que o Ricardinho falou. Eu acho
que até os números mostram isso. O quão importante ele foi pro Corinthians, ele tem sido com gols, com assistências. E quando ele não marca, ele também joga muito bem, também distribui. Então, ele é uma peça fundamental no time do Corinthians hoje. Pra mim faz total sentido eles quererem renovar, mas me preocupa muito essa questão financeira. Mais de 15 milhões de débito. E a gente teve recentemente uma polêmica do Corinthians com o time feminino que era de 150 mil. Pois é. Fato. Não, demoraram tanto tempo pra pagar 150 mil. Vai ter dinheiro pra quitar todas essas dívidas com o Memphis? Suave. Fica o questionamento. Suave. Desculpa, só mais um ponto. Tem que pensar em contexto. O Corinthians não tá jogando bem. A Holanda tá. Sim. Bom, e ele tem sido Ele não pode carregar o time nisso. sozinho. Contra a né? Malta. Vamos lá. Mas tá jogando bem. Poderosa. Exato. Enfim, tá, vamos lá. Tendo dito isso, Corinthians no Brasileiro, qual o objetivo, senhores, senhores? Vamos ver se Ricardo Spinelli Sonha com e Libertadores. Sonha com Libertadores. Sim. Sonha com Liberta? Sonha com E Libertadores. ele não discordou, era. tá vendo? Ele só concordou porque o Ricardinho falou. Vocês estão vendo, né? É porque assim, a gente vai entrar no conceito que poucas ambições pro Corinthians, eu acho que não tem como colocar. Não tem. Não, Mas sonhar com Sobrevivência, Libertadores acho que pelo que o também Ricardo já não corre falou. esse risco. Vão abrir vagas. Tá E na o Copa Corinthians do Brasil. Tá na Copa do Brasil. Mas pelo futebol apresentado no Brasileirão, que o Corinthians oscila muito... Mas todos oscilam. Mas é que o Corinthians no Brasileirão vem enfrentando muita dificuldade com o Dorival. Já em mata-mata, Sim. é diferente. Precisamos acelerar, gente. Vamos lá. Muito bem, eu vou deixar meu palpite aqui. Eu sei que clássico, né, não existe favorito, por mais que eles vão jogar em casa diante da sua torcida. Pra gente vai ser um jogo mais difícil, mas eu acredito, quem não é corintiano e não acredita na vitória, não é corintiano, né? Eu acredito que dá pra gente conseguir aí mais 3 pontos fora de casa, por mais que o Corinthians vem dando muita bobeira aí nesse Campeonato Brasileiro, perdendo pontos bobos, né? Pontos que dava pra ter somado ali a vitória, 3 pontos em jogos bobos, como o time do Sport mesmo, que a gente poderia ter ganho lá. O Corinthians não jogou completamente nada. Vários jogos na Neoquímica Arena que o Corinthians poderia ter ganho o jogo, ter somado os 3 pontos e acabou deixando escapar. Mas o importante agora é recuperar esses pontos perdidos nesses jogos aí que a gente vai ter daqui pela frente. Então, para mim, 1-0 para o Coringão, tá de bom tamanho, 1-0 para nós, 3 pontinhos ali pra gente voltar pra casa com esse resultado, e 1-0 é goleada, né? É isso, deixa sua opinião aí nos comentários, ela é sempre bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, se inscreve aí no canal também, ativa o sino, deixa o seu like. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!